Fala aí, galera do YouTube, beleza? E o vídeo de hoje é: por que acreditar na Bíblia? Você já se perguntou por que eu acredito na Bíblia? Por que nós devemos acreditar na Bíblia? Então se liga só que o vídeo de hoje nós vamos estar esclarecendo alguns pontos, não todos é lógico, mas alguns pontos que eu achei importante para nós entendermos o porquê acreditar na Bíblia. Ok? Desde já eu já peço para vocês que estão assistindo se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar para ajudar o nosso canal a crescer. Em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 13 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então a primeira coisa que nós temos que entender para nós podermos acreditar na Bíblia, para que nós creiamos na Bíblia, é com o auxílio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai proporcionar a fé dentro do meu coração, que vai fazer com que nós creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, é impossível que nós creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós viemos a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que as histórias que contém na Bíblia são verdadeiras. Sem o auxílio do Espírito Santo de Deus é impossível. E que esse vídeo possa ser um instrumento do Espírito Santo de Deus que venha impulsionar a cada um de nós crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E o primeiro ponto que nós listamos aqui, o porquê que nós devemos acreditar na Bíblia, é porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Então nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós vemos que os 10 mandamentos foram escritos com o próprio dedo de Deus ali nas tábuas, para que entregado a Moisés, para que Moisés ensinasse ao povo. E ao decorrer dos tempos, nós vemos que Deus ele usou os profetas, Deus usou os escritores da Bíblia para escrever a sua palavra. Mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus foram os autores da Bíblia, foram as pessoas que foram inspiradas, foram os porta-vozes de Deus para estar transmitindo a palavra de Deus, para ser usado como um canal do Senhor. Então nós vemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, é como se fosse uma bula. Um remédio, ele vem com a sua bula, que instrui como que nós devemos tomar, quantos nós devemos tomar, as reações que vai ter no nosso corpo. E a Bíblia é como se fosse uma bula, é o nosso manual. A palavra de Deus é aquilo que Deus deixou para mim e para você nos instruir acerca daquilo que Ele quer nos ensinar. Então o primeiro ponto listado aqui é que a Bíblia é a palavra de Deus. E o segundo ponto que nós listamos aqui, por que devemos acreditar na Bíblia, é porque a Bíblia influenciou muito a história da humanidade até hoje. Nunca nenhum livro escrito até hoje influenciou tanto a história da humanidade como a Bíblia. A Bíblia já influenciou história de reis, história de príncipe, sonhos de pessoas. É um livro que tem influenciado e ainda vai influenciar muitas pessoas. Por isso nós devemos acreditar na Bíblia. E é um livro que conta acerca de um ser todo especial, o Criador dos céus e da terra, do nosso Deus. Então a Bíblia foi um livro inspirado por Deus. É a própria palavra de Deus que tem influenciado a história da humanidade e ainda vai influenciar muito mais e mais. Vai influenciar para o lado do bem, que vai influenciar as pessoas a fazer as coisas boas, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós. E o terceiro ponto listado aqui, por que devemos acreditar na Bíblia, é porque ela testifica de si própria. Nós vemos que a Bíblia, ela testifica de si própria. Por que ela testifica de si própria? Nós vemos que a Bíblia ela tem um começo, um meio e fim. E dentro desse começo, desse meio e do fim, ela não entra em contradição. Nós vemos que vários outros livros que se dizem ser
escrito por alguns profetas, nós vemos que eles entram em contradição naquilo que ele diz. Mas a Bíblia, pelo contrário, ela não entra em contradição e ela testifica de si própria. Nós acreditamos na Bíblia como nossa autoridade suprema, como a nossa regra de prática e fé. Não é aquilo que o meu pastor diz, não é aquilo que o padre diz, não é aquilo que os missionários dizem que vai influenciar o meu estilo de vida. Não, é aquilo o que a Bíblia diz, é isso que vai influenciar o meu estilo de vida. É a Bíblia que me influencia, é a Bíblia que é a autoridade sobre a minha vida e não é os líderes das igrejas, os pastores, os presbíteros e assim por diante. Não, a Bíblia é a minha autoridade de fé e prática. Então por isso eu acredito na Bíblia, porque ela testifica de si mesma. Mesmo a ciência não comprovando que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo aquilo que arqueólogos têm encontrado evidências de que a Bíblia é verdadeira, nós vemos que isso contribui para que nós possamos acreditar na Bíblia. Mas mesmo assim, não é os testes científicos ou os achados arqueólogos que vão me dar força para acreditar na Bíblia, é porque ela diz que ela é a palavra de Deus. Então, se ela está dizendo que é a palavra de Deus, é ela que determina, e não a ciência, não os arqueólogos. Isso só vai contribuir, mas não vai determinar. É a Bíblia que determina. É por isso que eu creio na Bíblia. E o quarto e último ponto, por que devemos acreditar na Bíblia, é porque a Bíblia é um livro inerrante, ela não contém erros. E nós podemos testificar aí através da ciência. Até alguns anos atrás a ciência criticava a Bíblia, porque a Bíblia cita povos que não tem evidências históricas de que existiram. Eles criticavam sobre os hititas, falaram que até hoje nunca tinha evidências de que os hititas vieram a existir, porque não tinham provas comprovando que os hititas existiram. E recentemente, há alguns anos atrás, aí foram encontrados os lugares aonde os hititas viviam, cidade aonde os hititas moravam. E isso só tem fortalecido a inerrância da palavra de Deus. E nós vemos que só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias de manuscritos ali, quase que idêntico um com o outro. Nós vemos que de Alexandre o Grande foram escritos 300 anos depois de Alexandre o Grande. E nós vemos que os escritos do Senhor Jesus ali do Novo Testamento, os evangelhos, foram o mais tardio. Foi escrito 90 anos depois do Senhor Jesus. Então nós vemos que é muito recente os escritos que foram escritos acerca do Senhor Jesus. E nós vemos que só cópias falando de Aristóteles, que tem hoje existido em média de 500 manuscritos antigos. E nem por isso nós deixamos de acreditar que Aristóteles existiu. E ele influencia e tem influenciado aí os filósofos. Mas a Bíblia, só do Novo Testamento, nós temos mais de 5.000 manuscritos aí que comprovam que a Bíblia é verdadeira e que ela é inerrante. E a ciência nunca tem colocado que a Bíblia ela não existe. Pelo contrário, todas as provas que têm sido achadas até hoje através da ciência, ela só tem contribuído que era verdade aquilo o que estava escrito na Bíblia. Desde a história da criação, desde do modo de pensar criacionista, o criacionista científico só tem comprovado que a Bíblia é verdadeira. Então a Bíblia ela é um livro inerrante, ela não contém erros. É claro que existem algumas variáveis nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, alguma coisa que tem em um que não tem no outro, e é claro que foi escrito por pessoas diferentes, foi escrito por pessoas de perspectiva diferente. A mesma coisa que pegar eu e meu irmão para contarmos a história do meu pai.
Eu vou contar de uma forma e meu irmão vai contar da forma a qual a ele tem visto. Ambos vamos estar falando a verdade, mas vamos estar contando de perspectiva diferente, de um modo diferente. E nem por isso eu vou estar mentindo e nem por isso ele vai estar mentindo. É isso que aconteceu no Evangelho. Foram escritos por pessoas diferentes, foram pessoas que andaram com Jesus, no caso de Mateus e João, e contaram ali a sua versão de acordo com a sua perspectiva. Então nós vemos que, acima de tudo, o que vai fazer eu acreditar na Bíblia, o que vai fazer eu crer na Bíblia é a fé. Mas essa fé, quem coloca em mim e quem coloca em você é Deus. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do juízo e do pecado. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus. É a fé que vai fazer eu acreditar em Deus, através do Espírito Santo de Deus. E eu creio que esse vídeo vai ser um instrumento de Deus para aquecer a fé que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Se você já acredita na Bíblia, eu espero que esse vídeo ajude a você crer mais na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu espero que esse vídeo ajude, seja um instrumento de Deus para que você creia na Bíblia como palavra de Deus, né? Desde já eu deixo aqui o meu pedido de oração para que o Espírito Santo de Deus alcance cada um de nós e que a Bíblia possa ser a nossa regra de fé e prática. Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, que vai ajudar o nosso canal a crescer e a ajudar as pessoas a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Desde já eu deixo o meu abraço aí para vocês e muito obrigado por assistir o vídeo até o final.